Lewis Hamilton não vê a hora de 2024 terminar. Como é que a gente sabe disso, hein? Bom, no GP do Brasil, o time inglês aqui da The Race perguntou ao Hamilton se, com o desempenho do carro, ele está ansioso pelo fim do ano. E ele respondeu assim: na metade de 2024, parecia que a despedida de Hamilton, que está indo da Mercedes para a Ferrari, poderia ser boa. Afinal, as flechas de prata voltaram a vencer. Embora não houvesse chance de um 8º título mundial, vitórias regulares pareciam possíveis no segundo semestre. O inglês encerrou um jejum de vitórias de 2 anos no GP de Silverstone em julho. 3 semanas depois, ele herdou a vitória na Bélgica depois que George Russell foi desclassificado por estar abaixo do peso. Isso aconteceu durante uma sequência de 3 vitórias da Mercedes em 4 provas. Essa série começou pela vitória de Russell na Áustria. Embora alguns desses resultados tenham sido ajudados pela sorte, parecia que a Mercedes finalmente tinha decifrado o código dos carros de efeito solo. O desempenho caiu desde então. Hamilton parece cada vez mais desanimado. A classificação foi uma luta durante todo o ano. Nos 7 GPs desde a pausa de agosto, o heptacampeão começou em 14º ou pior em 4 ocasiões. Hamilton diz que essa fase é devastadora. A boa sequência de corridas foi difícil. Depois de ser eliminado no Q1 no Texas, ele rodou e abandonou a prova na curva 19, logo na segunda volta do GP. Foi a mesma curva que pregou uma peça na classificação de Russell, onde ele bateu forte. Hamilton ficou apenas preso na brita. Mesmo assim, foi um erro que custou a corrida dele. O chefe de equipe, Toto Wolff, tentou aliviar a barra, dizendo que não foi culpa de Lewis. O México foi o ponto alto da fase de Hamilton desde a pausa de verão na Europa. Ele terminou em 4º, mas observou que o desempenho do carro estava oscilando muito. Em Interlagos, a oscilação se voltou contra Hamilton. Ele terminou em 11º na sprint e em 10º no GP. Depois da prova, ele parecia mais interessado em falar da demonstração emocionante que fez com a McLaren de Ayrton Senna. Quando precisou falar sobre o carro atual, ele só disse que foi simplesmente ruim. Não dá para julgar Hamilton por estar desanimado e aguardando ansiosamente o fim do ano. Afinal, é humano olhar para o próximo desafio quando não tem nada mais pelo que lutar na Mercedes. Mas no GP Brasil, ele viu George Russell andar lá na frente e fazer um 4º lugar depois de liderar o primeiro trecho. Então não tem jeito, Hamilton está vivendo um momento mais difícil. O Mercedes W15 é um carro complicado. Quando tá bem, é rápido. E, às vezes, um dos pilotos fica feliz com o desempenho. Basta ver Hamilton na sexta-feira em Austin. Embora uma bandeira amarela e uma pequena perda de controle na frenagem tenham arruinado a volta de classificação da sprint, ele sentiu que o pacote de atualizações, incluindo mudanças no assoalho, estava funcionando bem. Depois, ele se mostrou menos entusiasmado com a atualização. Isso resume bem os problemas que a Mercedes está enfrentando. O carro é inconsistente e imprevisível. No momento, transmite confiança aos pilotos, mas no momento seguinte, os joga para fora da pista. Um exemplo são as atualizações introduzidas no segundo semestre. Isso inclui um assoalho testado em Spa, mas logo depois removido por causa dos resultados inconclusivos. A equipe acredita que teve um pequeno ganho, porém, com o desempenho oscilando, é difícil ter certeza. A Mercedes nunca conseguiu entender direito por que o carro é tão temperamental. Não é só Hamilton que está passando por esses problemas. No Brasil, Russell disse que o desempenho do carro foi o mais inconsistente que ele já experimentou. Isso diz muito, considerando o quanto ele tem lutado desde a introdução das regras de efeito solo em 2022. Parafraseando Toto Wolff no passado, o carro da Mercedes é uma grande diva. Ele usou pela primeira vez essa frase, citando uma diva, quando se referiu ao Mercedes W08 de 2017. Hamilton tem trabalhado para extrair mais do carro em 2024. Muitas vezes, ele faz ajustes no setup em busca de melhorias. Como disse o diretor de engenharia de pista Andrew Shovlin, os pilotos são livres para aprimorarem seus próprios setups. Talvez tenha havido momentos em que Hamilton passou do ponto e acabou tomando um rumo errado, até porque pequenas mudanças podem tirar o carro da janela ideal, ou podem gerar problemas como o porpoising de Interlagos. Claro, a falta de aderência traseira no Brasil e no México não foi causada pelo setup, como disse Shovlin. Além disso, há o desafio dos pneus. Hamilton muitas vezes exige muito deles da qualificação e acaba perdendo aderência.
Os Pirelli precisam ser bem gerenciados numa volta rápida, o que aumenta as chances de problemas de manuseio. Hamilton sugeriu que existe uma diferença na qualidade dos carros da Mercedes. Ele reforçou certos sentimentos que ele já havia expressado no começo do ano e que alimentam teorias da conspiração não muito convincentes. Ele disse que um dos carros parece ter um desempenho superior ao outro. Nesses comentários, ele normalmente se refere ao desaparecimento do desempenho na classificação, mas até agora não há nenhum dado concreto que indique diferença entre os carros. Sem contar que seria estranho a Mercedes não fazer tudo o que pode para tirar o melhor dos dois carros. A questão principal é que é difícil extrair o máximo desse carro, mesmo quando ele tem potencial para ser rápido. Depois de 3 anos perdidos lutando com esses problemas, não é surpresa nenhuma que Hamilton esteja frustrado, nem que ele se anime mais com o futuro do que com o presente. Seria injusto supor que Hamilton já desistiu de 2024 por causa da mudança para a Ferrari que se aproxima. Se a Mercedes estivesse mais forte, a gente certamente veria o velho Hamilton dando o máximo de si para brigar por vitórias. Ele admite que tem pouca coisa em jogo em 2024, já que a Mercedes está num solitário 4º lugar no Mundial de Construtores. Ao contrário de Russell, Lewis não vai usufruir em 2025 de qualquer progresso conquistado agora. Ele já disse que terminar à frente de Russell na pontuação não tem muito significado para ele. Hoje, a diferença entre eles é de apenas 2 pontos. Ele só está cumprindo tabela na Mercedes, então ele deve estar satisfeito de ver o progresso da Ferrari. Claro, Hamilton é profissional demais para admitir isso e quer sair da Mercedes pela porta da frente, mas é natural que ele esteja de olho nas conquistas da Ferrari nesse momento. A postura de Hamilton é de quem está contando os dias para o próximo desafio. Isso talvez prove que ele tomou a decisão certa ao decidir deixar a Mercedes. O novo ambiente na Ferrari, a disputa interna com Charles Leclerc em 2025 e a realização do sonho de correr pela escuderia italiana vão revitalizar o heptacampeão. No mínimo, as dúvidas sobre se Hamilton poderia ter feito a escolha errada quando assinou com a Ferrari foram totalmente eliminadas. Qual a chance de Hamilton ter uma despedida gloriosa da Mercedes, hein? Talvez ele consiga brigar numa ou mais das corridas que restam, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Deu para ver ao longo do ano que Hamilton ainda pode produzir a mágica que o levou a 7 campeonatos mundiais. Mesmo que ele consiga performar, a Mercedes ainda está numa situação difícil em termos de peças. Isso significa que ambos os pilotos podem estar usando peças desgastadas ou reparadas e talvez até com especificações mistas. Os acidentes com Kimi Antonelli no TL1 em Monza e com George Russell na classificação em Austin e no TL2 do México levaram ao que Toto Wolff chamou de impacto grande no teto de gastos. Esse acidente no TL2 do México resultou na troca do chassi e na introdução de um monocoque totalmente novo. Claro, esse chassi já existia, ou seja, haviam gastado dinheiro nele. Mas a Mercedes poderia ter evitado incluí-lo na contabilidade do limite de custos de 2024 se não fosse usado. Isso geraria uma economia de centenas de milhares de dólares que poderiam ser alocados em outra área seguindo as regras financeiras. Isso pode dificultar a vida da Mercedes nas provas finais, principalmente se houver mais acidentes. Mas, pelo menos no Brasil, as especificações dos 2 carros foram as mesmas. E o assoalho que Russell danificou em Austin voltou a ser usado depois de consertado. Hamilton só quer um carro que funcione bem, que dê confiança e não saia da janela ideal de funcionamento. Ele pode até estar de olho no futuro da Ferrari, mas depois de 12 anos da Mercedes, ele vai querer uma despedida digna. Infelizmente, tanto para o piloto quanto para a equipe, com pouco tempo para fazer mudanças no carro, talvez o curto pico de desempenho no meio do ano tenha sido o melhor que a despedida de Hamilton consiga alcançar.